Boa noite! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje nós vamos falar sobre habilidades pré-acadêmicas no TEA, como é importante estimular essas habilidades, né? Para quem está chegando, boa noite, mais um Café com Psico fora de horário. Tá quase virando rotina, né? Boa noite, fiquem à vontade. Esse espaço é nosso. Aproveitem para comentar, tirar dúvidas, sugerir, ensinar. Aí nos comentários, né? Esse espaço é nosso, não é meu, sozinha, né? Eu gosto muito quando vocês interagem. Se não quiser perguntar, na caixinha aí nos comentários, né? Tem a caixinha de perguntas com uma interrogaçãozinha para você fazer sua pergunta sem ser identificado, tá bom? Primeiro, a gente vai falar sobre habilidades pré-acadêmicas e como, né, saber primeiro quais são essas habilidades pré-acadêmicas e por que a gente precisa trabalhar essas habilidades em crianças com TEA, né? Mas antes dessas habilidades pré-acadêmicas, a gente precisa trabalhar habilidades básicas. Então, nem toda criança com TEA, né, principalmente pela idade, está preparada para ser ensinada, ser preparada, não estar preparada para ser preparada para a alfabetização. Porque ainda existem muitos déficits comportamentais ou excessos comportamentais que fazem com que essa criança, ou alguma desregulação sensorial e tudo mais, que fazem com que essa criança tenha dificuldade na aquisição de habilidades básicas, né? Então, a gente precisa pensar primeiro que essas habilidades básicas precisam ser ensinadas para depois a gente ensinar as habilidades pré-acadêmicas. Né? E essa é a minha militância com relação à psicopedagogia na intervenção precoce de crianças com TEA, né? Porque o que acontece, geralmente, as crianças chegam pra gente, pra psicopedagogia, quando elas estão, as crianças com TEA, né? Há uma necessidade grande de terapia, de intervenções e há no imaginário de alguns profissionais e das famílias que nós trabalhamos a aprendizagem formal, só as habilidades acadêmicas. E essa criança chega pra gente na alfabetização ou lá depois do primeiro ano, com 6, 7, 8 anos, porque está com dificuldade escolar, né? Então, é importante que a gente pense que nós precisamos sim trabalhar as habilidades pré-acadêmicas, isso na intervenção precoce também, mas a gente precisa também entender das habilidades básicas que precisam fazer, né, ali o alicerce para que essas habilidades pré-acadêmicas possam ser ensinadas. E depois, habilidades acadêmicas. Existe uma escadinha de construção, né, de aquisição de habilidades que essa criança precisa. E quanto mais cedo ela vem pra gente, pra psicopedagogia, mais cedo a gente consegue, né, estimular, intervir precocemente para que os déficits na aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem não se acentuem, tá? Então, a gente primeiro vai falar de habilidade básica. Deixa eu ver aqui. Mari colocou, não podia perder essa temática incrível. Boa noite, Jússi. Boa noite, Mari. Olá, quem tá chegando? Estamos falando de habilidades pré-acadêmicas, tá? Na crianças com TEA. E aí, eu balanço a bandeira da psicopedagogia na intervenção precoce, sim. Porque nós precisamos, né? A criança com TEA, ela precisa de uma intensidade, de uma frequência grande de terapias, né? Existe a necessidade de uma equipe multi? Existe. E nós fazemos parte da equipe multi de crianças com TEA na intervenção precoce, né? Então, muitas vezes, alguns médicos, alguns profissionais, eles dão preferências para outros profissionais, né? E lógico que existe um porquê disso.
Mas muitas vezes a falta de informação, né, e também da formação enquanto psicopedagogos, né, faz com que essas crianças cheguem para a psicopedagogia um pouco mais tarde, né? E aí, outros profissionais e a psicopedagogia, né, a equipe multi dessa criança como um todo, vai avaliar as habilidades e os déficits para poder montar programas de ensino, né? E montando programas de ensino, muito provavelmente, na intervenção precoce, a gente tem ali, né, as habilidades básicas. Então, essa criança, ela precisa fazer contato visual, ela precisa imitar, ela precisa seguir instruções. E não adianta a gente começar programas independente da criança, da idade da criança, né? Não adianta a gente seguir instruções, seguir programas, construir programas de habilidades acadêmicas se a criança não tem habilidades pré-acadêmicas, né? Não adquiriu habilidades pré-acadêmicas, e se essa criança não tem habilidades básicas. Então, muitas vezes, o que chega para a gente é a criança que estava com uma equipe multi, que não tinha um psicopedagogo e que, não estou generalizando, existem terapeutas e a aprendizagem não é só letrinha, né? Então, a criança aprende na fono, a criança aprende com a físio, com a TO, com a psicóloga, né? Mas eu estou falando de questões acadêmicas, tá? A psicologia também trabalha com as questões cognitivas, acaba juntando, né? Mas essa criança chega pra gente ali com 6, 7 anos e quando para fazer programa de habilidades acadêmicas, né? Para saber por que essa criança não está aprendendo e para que ela consiga aprender, principalmente a ler e escrever, que é ali a grande questão, né? As crianças, normalmente, né, são pressionadas a ler e escrever. E as crianças com TEA também sofrem essa pressão, né? Mas existem outras demandas, outros sonhos, outras expectativas com relação às crianças com TEA. E principalmente com relação à fala, né? Então, primeiro, as crianças vão para outros profissionais e chegam para a psicopedagogia um pouco tardiamente. E aí, não dá para a gente começar um programa de ensino, não dá para a gente começar a intervir apenas pelo diagnóstico. As crianças com TEA são crianças que têm condições diferentes, mas cada uma tem necessidades diferentes, cada uma aprendeu coisas diferentes, cada uma tem habilidades e déficits e excessos comportamentais diferentes. Então, o manejo com essa criança de habilidade acadêmica vai ser diferente para cada criança. E pensando nisso, né, não dá para a gente pensar em fazer intervenções psicopedagógicas, principalmente de cunho pedagógico, psicopedagógico, né, com treino pedagógico de habilidades pedagógicas e acadêmicas, sem avaliar. Então, a gente precisa avaliar essas crianças. E aí, muitas vezes, quando essa criança chega pra gente, essa criança não tem habilidade básica. Essa criança não senta, essa criança não imita, essa criança não olha, essa criança não segue instrução. Então, vai ficar muito difícil para a gente fazer um programa de habilidade acadêmica, ensinar essa criança a ler e escrever, se essa criança não consegue nem sentar, se essa criança não consegue seguir instruções, né? Então, é importante a gente pensar primeiro na construção de habilidades básicas, né? No ensino de habilidades básicas. E por isso que a gente que trabalha com criança e com infância e com intervenção precoce bate tanto na tecla de que a criança precisa ir para terapia o mais rápido possível, né? Que a gente precisa procurar ajuda ao menor sinal de atraso. Porque muitas vezes esses atrasos que a gente acha que está em uma coisa só, ela começa a fazer uma escadinha, né? Um efeito bola de neve, como eu já fiz um post aqui sobre isso, né? Sobre os atrasos do desenvolvimento e o efeito bola de neve. Porque a gente não pode acumular atraso.
E muitas vezes a habilidade seguinte precisa, né, de um preditor, precisa de um pré-requisito, e era aquela habilidade que estava ali em atraso. E aí vai juntando, acumulando atrasos, e depois a gente vai ver uma grande bola de neve, né? E aí é importante que a gente haja rapidamente e que as intervenções precoces, né, sejam direcionadas de uma forma global, que, lógico que é importante a gente decidir as prioridades para cada criança, porque cada criança é uma criança diferente, tem necessidades diferentes, independente do diagnóstico, mas é importante a gente pensar também que o desenvolvimento de uma criança, apesar da gente dividi-lo por domínios, esse desenvolvimento ele vai acontecendo, não é assim, adquire primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, ou então primeiro fala, depois a gente faz comportamento adaptativo, depois a gente faz comunicação, depois a gente faz o que né, linguagem e comunicação, depois a gente faz cognitivo, não é assim, né? Não tem caixinhas. A gente separa por domínios porque é mais fácil da gente estudar, da gente compreender, da gente montar planejamento de avaliação, montar planejamento de intervenção, da gente aplicar protocolos, né? Então, separar por domínios o desenvolvimento da criança facilita, né, a nossa vida dos terapeutas na hora da gente aplicar avaliações, testes, protocolos e na hora da gente programar intervenções, né, planejar intervenções. Mas, na criança, isso não acontece em caixinhas, né? Isso vai acontecendo ali ao longo da vida dela. Então, o desenvolvimento... Desculpe. O desenvolvimento é contínuo, tá? Então, a gente precisa falar de habilidades pré-acadêmicas. Eu anotei aqui para não esquecer, né? Coordenação olho-mão, emparelhar objetos, emparelhar figuras e objetos e usar o lápis e a tesoura. Então, essas habilidades aí são habilidades que precedem as habilidades acadêmicas. Não adianta a gente querer que a criança escreva, leia, se ela não consegue fazer as outras atividades, né? Então, na intervenção precoce, primeiro a gente pensa nas habilidades básicas e aí, depois que a gente consegue adquirir habilidades básicas, a gente vai fazer as habilidades pré-acadêmicas. Então, quando a gente pega, Jússi, mas aí quer dizer que você vai pegar uma criança de 2 anos com TEA, psicopedagogia, e vai trabalhar as habilidades pré-acadêmicas e vai trabalhar já pensando quando ela for ler e escrever? Não necessariamente. A psicopedagogia, ela não trabalha só leitura e escrita, né? Então, a gente precisa pensar nessa aprendizagem como um todo, na estimulação cognitiva dessa criança, né? Então, se nós, psicopedagogos, somos profissionais da aprendizagem, nós precisamos entender a aprendizagem de uma forma completa, de que ela não é só aquisição de leitura e escrita. A aquisição de leitura e escrita é um processo que está ali, né, na aprendizagem, mas existem outros processos e nós precisamos intervir neles também, né? Então, na psicopedagogia, a gente trabalha a habilidade básica e depois a gente trabalha os pré-acadêmicos, tá? E aí, quando a gente vai pensar, né, em habilidades pré-acadêmicas, a gente precisa pensar que essas habilidades pré-acadêmicas fazem parte das habilidades básicas, mas elas estão mais relacionadas para o cunho pedagógico, né? E aí a gente precisa pensar, por que as pessoas, né? Eu posto pouco a rotina do consultório, até para preservar as crianças, mas vocês me veem fazendo pareamento, né? E fazer pareamentos é importante, né? Fazer coordenação olho-mão é importante para que depois a gente consiga unir estímulos para que essa criança leia e escreva, certo?
Então, a aprendizagem da leitura escrita é uma aprendizagem complexa que a gente precisa de outras aprendizagens para fazer base para que ela aconteça, certo? Então, coordenação olho-mão, essa coordenação, né? Esse olhar para onde a mão vai, olhar para o que está fazendo é importante. Então, primeiro a gente vai fazer isso. Jússi, eu posso fazer isso com a minha criança que não tem TEA, com outra criança? Pode. Vai depender da situação dessa criança, da avaliação e das demandas que ela tem. Mas as habilidades pré-acadêmicas não necessariamente, né? Existem os preditores e as habilidades pré-acadêmicas, nesse caso das habilidades básicas, né? Para a TEA. Mas a gente precisa pensar que essas habilidades precisam ser adquiridas por qualquer criança, né? Então, essa habilidade olho-mão, de olhar para o que está fazendo, é importante, tá? Separar, né? Categorizar, separar e juntar estímulos iguais e diferentes, né? E aí a gente consegue fazer esse pareamento de objetos, de parear figuras, de parear por cores, de parear por tamanho, de parear por formas. Então, essas atividades de pareamento também são muito importantes, né? Vocês podem achar na literatura parear ou emparelhar, certo? Então, primeiro a gente vai emparelhar ou parear objetos, né? Cadê? Eu gosto muito de usar aquelas frutinhas, né? Então, cadê o outro morango? Cadê a outra laranja, a outra melancia, a cenoura, a uva, né? A gente pode usar trabalhar, né? Ensinar essas habilidades com diversos materiais, certo? Não necessariamente no papel. Eu uso pouco papel, inclusive com criança pequena. Então, emparelhar objetos, mais ou menos isso. O objeto, né? Então, existem dois iguais ali. Um álcool em gel. Então, ou um álcool em gel com outro álcool em gel. Emparear, ou parear e emparelhar os objetos iguais. Né? Então, é muito interessante, quando você for comprar um objeto para você usar no seu consultório, comprar dois. Até para a gente fazer outros programas, como imitação, como outras questões, né? Então, eu tenho pandeiro igual, eu tenho essas frutinhas iguais, o que mais que eu tenho igual? Eu gosto muito de comprar coisa, eu sou assim, na minha vida. Se eu gostar de uma blusinha, eu vou comprar blusinha de várias cores. E com brinquedo não é diferente, né? Então, se a gente puder, principalmente esses brinquedos, esses materiais que a gente constrói em casa. É interessante a gente ter dois ou mais de um, mais de dois, para a gente trabalhar esses pareamentos, principalmente com objetos do dia a dia, né? E aí a gente já vai trabalhando também outras habilidades. Ó, o Rose colocou aqui que também gosta, que usa bastante as frutinhas. Menina, essas frutas são o que eu mais uso aqui. Que dá para fazer por cor, dá para fazer por tamanho, dá para fazer pela fruta, né? Usar a fruta com fruta, ou dá para usar a discriminação esse pareamento, né? De figuras com figuras, dá para usar. Eu gosto muito de botar as frutinhas trocadas, né? Então, a laranja grudada com a maçã, aquelas que tem velcro. E aí, para ver o que tá diferente e para procurar o outro. Então, dá para fazer muita coisa aí com pareamento. Dá para fazer em atividades com papel, dá para fazer em atividades plastificadas, né? Pra gente colocar ali, né, com bichinhos, com frutinhas, com formas, com números, com letras, né? Então, primeiro, a gente começa com objetos, para depois a gente ir indo pro papel, certo? Tem criança que vai conseguir fazer o pareamento de figuras, por exemplo. Primeiro a gente começa com objeto, depois a gente vai para figura. E depois para figura e objeto, tá? Então, primeiro a gente vai parear objetos. Então, objetos iguais. Eu não tenho nenhum objeto igual aqui na minha casa, meu Deus do céu. Enfim. Então, a gente vai parear objetos iguais, certo? Meu Deus, deixa eu procurar aqui um exemplo.
que eu sou visual, aí eu acho que todo mundo é visual que nem eu. Cadê? Ah, não tem nenhuma caneta igual, socorro. Ah, aqui, achei, pronto. Ó, tenho 2 pilhas. São iguais, tá vendo? E aí a gente vai parear os iguais, colocar igual com igual. Então, podia ter uma pilha aqui, uma azul e uma vermelha? Podia. E aí a gente vai e coloca, né? Ó, Rose colocou aqui, gosto da reação deles quando abre a embalagem e as frutinhas estão trocadas. Ai, menina, é ótimo, né? Eles, ai, tá errado! Não é assim! E você falou embalagem, Rose, eu lembrei. Dá pra gente trabalhar com embalagens, né? Parear objetos com embalagens. Embalagem de shampoo. Se você é a pessoa que usa o mesmo shampoo sempre, o mesmo condicionador, ou que você tem, né, mais de alguns produtos, caixinhas de todinho, que mais? Caixinhas de creme dental, sei lá, coisas do dia a dia. Dá pra gente fazer também. Então, lógico que com brinquedo fica muito mais divertido, né? Mas se for com crianças maiores, se for com pessoas, né, adolescentes, pré-adolescentes, que têm ali um rebaixamento cognitivo, mas que já tem algumas habilidades para a gente poder ensinar as habilidades pré-acadêmicas, é interessante a gente fazer isso, né? Porque até já trabalha outras coisas da autonomia, independência, né? É interessante. Depois que a gente pareou objetos, a gente vai parear figuras. E aí as figuras podem ser de várias formas. Aquelas atividades de ligar, aquelas atividades de colocar uma figura atrás em cima da outra, de parear figuras de tamanhos diferentes, de parear figuras. Tem um joguinho aqui que são dinossauros. Tem muitas crianças que gostam de dinossauros, então tudo que eu vejo de dinossauro eu compro. E aí tinha um jogo da memória. O jogo da memória é ótimo para parear figuras, eu tô direto desse figuras. Figuras. Jogo da memória é ótimo porque tem pares, né? E aí, com crianças pequenas, eu começo ali 2, 3 pares, coloco um e procuro. Onde está o gato? Onde está o cavalo? Né? Dá para fazer e aí eles vão colocando por cima. É ótimo também, jogo da memória. E aí, eu tenho um jogo da memória que não são figuras iguais. São figuras diferentes que são correspondentes. E é ótimo. É bem interessante, né? Então, eu fiz até um vídeo, esqueci de postar. Semana passada eu usei esse recurso. O dinossauro adulto e um dinossauro saindo do ovo. Bebezinho, né? Aí eu digo, quem é a mãe desse bebezinho? Cadê? Vamos procurar a mamãe. E aí eles vão fazendo o pareamento de acordo com o dinossauro que está ali. Então tem o dinossauro azul, tem o dinossauro rosa, tem o outro tipo de dinossauro, né? Sei lá o nome do, sei lá, o Rex. E aí eles vão pareando com estímulos diferentes. Então dá pra gente fazer com um monte de coisa esse pareamento de figuras. Ah, Jus, mas é uma atividade tão boba. É boba, mas é importante, né? Então, a gente, às vezes, fica preso, né? Que pensa que as habilidades pré-acadêmicas são habilidades que a gente precisa estar com lápis, caneta, borracha toda hora. Mas não é assim, né? Primeiro, essa criança precisa aprender de outras formas para depois a gente ir para o papel, tá? Então, esse pareamento de figuras, né, de objetos, depois de figuras, é importante. Depois que a criança já coordenou olho-mão, e depois que ela olha para o que ela está fazendo, né? E aí já é outro treino. Porque tem criança que está aqui com lápis, assim, a pessoa fazendo por ela e a criança assim. Né? Então, precisa chamar a atenção da criança para o que ela está fazendo, para que ela consiga enxergar o que ela está fazendo. Então, aquelas atividades de colocar a bolinha, de tirar a bolinha, aquelas atividades de puxar cordão, sabe? Esses dias eu mandei para uma amiga que tem uma bebê de 1 ano, que são atividades para eles, né? Para a estimulação deles. Mas você coloca um pote com uma tampa de leite.
faz furinhos e coloca fitas ali para as crianças puxarem, né? Existe ali uma coordenação olho-mão. Ela precisa coordenar o que ela está olhando para o que ela está fazendo, né? Então, ela já fez isso, né? Já faz isso, tá ótimo. Ah, Jus, quer dizer que eu preciso fazer o programa todinho, primeiro olho-mão, depois não sei o que, depois não sei o que, depois não sei o que. Não, gente, isso vai acontecendo, tá? Coordenação olho-mão, coordenação de emparelhar objetos, emparelhar figuras e depois emparelhar figuras e objetos. Então, você pode imprimir cartõezinhos com as coisas que você tem no seu consultório, a foto do objeto ou a figura do objeto. E aí, eu gosto muito de trabalhar assim, coloco o objeto na sala e aí eu tô com um cartãozinho no bolso do jaleco, no bolso da calça, do pijaminha também. Cadê cadê a girafa? E aí eles vão procurar, ou eles apontam, eles pegam, e aí a gente vai colocando pareadinho, tá? Outra coisa é usar o lápis. E aí, usar o lápis envolve outras questões. Eu vou até pegar aqui no livro pra não falar besteira. Eu fiz uma anotação aqui. De pareamento de cores, dá pra gente fazer com legos, dá pra gente fazer com brinquedos, dá pra gente fazer com carros, dá pra gente fazer com frutinhas, dá pra gente fazer com vários objetos. Com prendedor de roupa. Eu tenho 2 cestinhos lá de plástico e aí eu encontrei exatamente o tom de azul e o tom de verde em prendedores. E aí eu uso para colocar dentro da cestinha, ou então já para usar esse movimento de pinça e pinçar o prendedor de roupa lá no coisinha certo. Às vezes eu coloco trocado e peço para eles tirarem e depois colocarem, que aí já estimula essa pinça, né? Então, essa questão do emparelhamento dá para fazer com várias coisas, né? O emparelhamento de objetos. Cadê, meu Deus? Aí, lógico que cada criança vai necessitar de um tipo de suporte diferente, vai precisar de um tipo de dica diferente. E aí, cabe, né, dentro do programa, dentro do seu planejamento, você colocar o tipo de reforço que essa criança vai receber, qual tipo de dica, qual tipo de suporte, se é um suporte verbal, se é um suporte gestual, se é um suporte visual. Então, a gente precisa pensar aí também nessas coisas, tá? Eu não tô querendo dizer que você vai chegar lá na sua criança loucamente e sair fazendo tudo que eu tô dizendo aqui, né? Tudo exige avaliação, tudo exige planejamento, tá? Cadê, meu Deus? Do uso do lápis. O uso do lápis, ele depende de muitas coisas, né? Principalmente da apreensão. E aí, a gente pode usar o lápis de várias formas. Eu gosto de usar o lápis, primeiro aquele maior, dependendo da idade da criança, da apreensão que ela faz, da pressão que ela faz. Então, a gente pode variar. Canetinha, giz de cera, aqueles lápis em gel que deslizam melhor, né? E aí, nesse programa, né, para ensinar, né, o uso das mãos, a gente precisa, primeiro, habituar o uso do lápis. Então, a criança vai precisar fazer primeiro a apreensão para que ela pegue no lápis da forma correta, ou se não pega da forma correta, mas que ela saiba para que o lápis serve, né? E aí a gente vai começar rabiscando, pintando, fazendo zigue-zague, subindo e descendo, fazendo tracejados. Aquelas atividades de tracejado, minha gente, são uó. Eu não gosto. Em alguns momentos é importante que a criança aprenda o tracejado, o caminho que a letra faz. Mas até lá, aquele tracejado de ondinha, aquele tracejado reto, aquele tracejado zigue-zague, é interessante, é importante, porque trabalha olho-mão, trabalha a coordenação e tudo mais, né? Mas, para a criança, é chato. E aí, eu sempre que vou fazer um treino desse, um programa de lápis, uso do lápis, eu coloco uma coisa divertida.
né? Então, se é para pintar, se é para usar o movimento, primeiro a gente vai ensinar a criança a movimentar, pegar nesse lápis, né? E aí, primeiro a gente vai treinar o movimento de pinça. Porque não adianta a gente querer ensinar habilidades acadêmicas, leitura e escrita, e trabalhar o uso do lápis se ele não sabe nem pegar o lápis. Então, primeiro a gente precisa observar se essa criança faz a pega do lápis correta. E se não faz, mas se essa pega é incorreta, é funcional para ela. Porque não adianta muitas vezes a gente ficar corrigindo preensão e se ela consegue funcionar, né? Se a preensão errada consegue funcionar. Lógico que tem toda uma questão motora que a gente vai precisar corrigir depois, mas a princípio o treino é de uso de lápis, né? Então, se essa criança usa funcional, mesmo que ela pegue errado, ok, a gente faz o uso do lápis e depois a gente treina a pega correta, né? Então, a gente vai fazer outras atividades para estimular essa pinça, estimular essa preensão, para que ela pegue corretamente no lápis, né? Mas, se essa criança, primeiro, não sabe nem segurar o lápis, não tem força na mão para segurar o lápis, como é que a gente vai ensinar o uso do lápis? Então, tem toda uma questão aí, um caminho que precisa ser caminhado, um caminho caminhado, né? Perseguido não. Que palavra eu uso, meu Deus? Um caminho que precisa ser percorrido. A gente precisa percorrer um caminho aí, né? Então, veja, todas essas habilidades que eu falei, elas estão interligadas, né? É importante que a gente pense que as habilidades de leitura e escrita não estão relacionadas somente à leitura e escrita, que esses processos eles estão ligados com outras questões cognitivas, motoras, sensoriais. Então, deixa eu ver se carrega. Agora vai. Só um minutinho. Voltei. Agora carregou. Pensei que tava carregando, não tava carregando, meu Deus. Ia acabar a live do nada. Voltando. A gente pensa, né, em percorrer esse caminho. Porque se a criança, por exemplo, se a gente tem um tipo de lápis que essa criança não aguenta a sensibilidade, ela não vai pegar no lápis. Então, a gente precisa pensar em todas essas coisas para começar esse tipo de treino, tá? Então, a criança vai precisar usar o lápis. Então, primeiro a gente ensina a pegar no lápis, observa a preensão, observa a pressão, vai ensinar os movimentos de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro, de cima para baixo também, né? Então, a gente pode trabalhar isso de diversas maneiras, esses movimentos, mas depois a gente vai precisar usar com o lápis, né? Então, primeiro preensão, pressão, para depois a gente ensinar de fato. E aí, eu acho chatérrimo aquele negócio do pontilhado, né? Como eu já disse. E aí, eu faço pouco esses pontilhados. Porque eu gosto de fazer coisas que sejam divertidas para a criança. Então, se eu vou ensinar retas, a gente vai fazer, sei lá, eu desenho uma flor para a gente desenhar o caule. De baixo para cima. De cima para baixo. Puxando o caule. Tá fazendo reta, não tá? Tá fazendo reta e ainda tá desenhando uma flor. Se é movimentos ondulatórios, a gente vai desenhar o mar, a gente vai desenhar o rio, a gente vai desenhar uma piscina, né? Um lago, traz a cor, coloca a cor azul, faz o jeito ali da ondinha, né? Se são mais abertas, se são mais fechadas, se são movimentos circulares. Então, primeiro, a gente vai ensinar a pegar, pressão, preensão, mas a gente vai precisar também que ela faça esses movimentos, tá? E aí, movimento... E eu gosto de dar uma cantadinha, de fazer barulhinhos, de colocar desenhos que eles gostam, de, sei lá, usar a cor preferida, ou... O que mais? Eu gosto de fazer contorno com massinha de modelar. Sabe? Já tô entrando em outra coisa também, mas enfim. Eu gosto de fazer o contorno de massinha de modelar. As formas geométricas, ou uma nuvem, ou sei lá. Faço o contorninho
faz o rolinho, sabe a cobrinha? E aí contorna, faz um desenho pra criança pintar dentro. E aí ela vai pintando ali, né? Ou sobe e desce, e aí a gente vai inventando um monte de coisa pra ficar divertido. Porque aquela coisa ali do zigue-zague só cobrindo a linha e ainda tem que cobrir exatamente na linha. Gente, quantas e quantas crianças não sofrem com aquilo e o adulto ainda faz assim, tá errado, você saiu do tracejado, vou apagar e você vai fazer tudo de novo. Poxa, o negócio já é chato. A abelhinha já tem que subir e descer no tracejado. Ainda tem que ser em cima do negócio. Então, quando eu uso pouco. E quando eu uso tracejado, eu vou avaliar a habilidade daquela criança para saber se a gente vai usar um lápis ou uma canetinha com ponta fina ou com ponta grossa. Porque a ponta grossa, além de deixar mais firme a pega, né, a pressão também, passa mais próximo da linha quando ela está ali olhando a linha, né? Então, é interessante que a gente pense, né, como formas alternativas desse pontilhado, desse uso do lápis. A gente pode fazer, quem tem habilidades manuais, que não é o meu caso, por isso que vocês veem poucas coisas produzidas por mim. Ideias tenho muitas, mas quando a execução não sai. Quem tem habilidades manuais, que gosta de trabalhar com papelão, com MDF, com EVA, dá pra fazer aqueles contorninhos, sabe, vazado, e aí a criança sobe e desce, pra gente depois ir com lápis. Aquelas linhas vazadas são ótimas, né? Aquelas pranchas de linhas vazadas são ótimas, que tem reto, dá pra gente fazer vertical e horizontal, e tem um monte de outras coisas. Então, não necessariamente a criança precisa cobrir no uso do lápis, tá? E aí, a criança vai precisar fazer movimentos ondulatórios, movimentos de bolinhas, né, circulares, vai precisar fazer movimentos de descer, subir e de horizontal, né, de um lado para o outro, e movimentos de zigue-zague, que são as formas da maioria das letras que nós temos no nosso alfabeto. Por isso que a gente precisa ensinar esses movimentos. Esses movimentos podem começar a serem ensinados com outros objetos, com brincadeiras, com brinquedos, para depois a gente usar o lápis. E quando for usar o lápis, não precisa ser um lápis, grafite, só, né, chato. Pode ser uma canetinha, pode ser um lápis, pode ser giz de cera, pode ser canetas em gel, e aí da forma que a criança ache mais divertido e que seja também funcional para essa criança, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. É isso mesmo. E aí, o último passo é o uso da tesoura, né? O último passo não, o último protocolo, o programa de ensino é o uso da tesoura. Eu já falei aqui sobre o uso da tesoura quando a gente falou de habilidades preditoras para alfabetização, né? E aí, habilidades pré-acadêmicas também é preditor para alfabetização, por isso que são bem parecidos, né? Mas com crianças com TEA, a gente precisa tomar mais um pouco de cuidado e observar as habilidades que já foram adquiridas e as habilidades em déficits, né? E aí, no uso da tesoura, a gente vai... o uso de tesouras adaptadas é muito importante, principalmente se essa criança tem uma hipotonia. Então, as TOs, as físios, as psicomotricistas vão ajudar muito a gente nesse processo, né? Então, a criança precisa fazer esse movimento, depois esse movimento, e aí dá para trabalhar com outras coisas antes da gente usar a tesoura, tá? Deixa eu ver aqui que eu perdi um comentário. Psicopedagoga Patrícia, perfeita essa contextualização para o uso do lápis, Jússi. Obrigada. Quando a gente for pensar no uso da tesoura, a gente vai pensar primeiro em aumentar essa escala para depois ir diminuindo até chegar na tesoura. Tem gente que quer começar a ensinar a criança usando a tesoura com a tesoura minúscula, de cortar a unha de bebê. E não dá, né, gente? Para a criança poder aprender o movimento da tesoura,
Primeiro, esse movimento é amplo para depois ele ir diminuindo, né? Então, não adianta a gente querer que a criança corte já papel. Eu uso muito cortar barbante, cortar linha, cortar objetos coisas mais firmes, porque o papel, cortar papel, exige uma habilidade, além da habilidade do manuseio da tesoura, né? Além do uso da tesoura, do abrir e fechar, né? Ainda tem que segurar o papel e cortar o papel, né? Então, eu preciso ter coordenação olho-mão, eu preciso ter coordenação motora para segurar o papel de forma firme e ainda preciso coordenar, né, o uso da tesoura ali. Então, se é uma tesoura muito pequenininha, a criança ainda tá ali, assim, ó, né? Então, são muitas habilidades recrutadas, né, numa atividade que a gente julga simples, né? Imagine o tanto de coisa que essa criança precisa fazer para cortar um papel. E se existir questões motoras, hipotonia e tudo mais, essa criança vai ter dificuldade de fazer esse corte, né? E aí, o movimento do corte segue os movimentos do uso do lápis, né? Retos, para cima, para baixo, as laterais, né? Movimentos horizontais, movimentos ondulatórios, de vai e vem, tudo isso. Mas antes, a gente precisa ensinar essa mãozinha a usar a tesoura, né? Então, pegador de gelo é interessante, porque tem, né, essa abertura, assim, esse dedinho que abre mais. Então, a gente vai brincar primeiro para resgatar objetos com pegador de gelo. Eu tenho um pegador de gelo que é tipo uma tesoura, e é bem interessante porque ele é grandão, né? Ah, Jus, mas não dá ruim porque a criança não consegue encaixar a mãozinha dela? Não seria mais interessante uma tesoura pequena? Não, porque a criança ainda, principalmente a criança pequena na intervenção precoce, ela não tem ainda a habilidade refinada, fininha. Aí a gente vai começar com um movimento amplo, que geralmente elas usam o movimento mais amplo, né? Para depois ir para o movimento mais fino, mais rebuscado. E aí, no uso da tesoura, a gente vai usar esse pegador. Então, elas usam assim o pegador com as duas mãos, né? Então, sabe que tem que abrir e fechar. Então, tem ali o emprego de força, o emprego da velocidade que abre, da velocidade que fecha, né? Do ritmo ali que ela vai usar para tirar ou colocar os objetos de recipientes, né? Então, essa tesoura, é importante que ela saiba que existe coordenar esse movimento de abrir e fechar, para depois a gente usar a tesoura de fato. E aí, quando a gente vai usar a tesoura, a gente usa tesouras adaptadas. A gente usa aquela tesoura que eu comprei, que eu falei na live, e depois eu mostrei, que só corta papel, que não machuca os dedinhos, que são tesouras de plástico, né, que não tem aquele corte em metal, que aí não machuca o dedinho, a gente não fica preocupada se a criança vai cortar o cabelo, se a criança vai cortar a roupa, se a criança vai se machucar, né? Dá mais segurança pra gente na hora de fazer o treino com a criança e dá mais segurança também pra criança. E além do mais, ela é mais leve porque não tem um metal, é toda de plástico, né? Tem aquelas tesouras adaptadas que tem o dedinho como tipo uma ventosinha, eu não sei o nome que chama. Tem um apoio que segura o dedinho, né? Se prende a tesoura no dedinho. Então, dá pra fazer esse movimento. E aí, a gente vai começar picando o papel. Cortando papel aleatório. Depois, a gente vai cortar as linhas. Primeiro as linhas retas, depois as linhas em zigue-zague, depois as ondulatórias, depois as circulares, né? E aí, depois, só depois que a gente vai pro recorte de figuras e os contornos. Então, tem gente que quer fazer o treino de tesoura, né, do uso da tesoura, já colocando a criança para cortar uma figura. Ah, vamos cortar o Homem-Aranha? A criança não vai conseguir cortar o Homem-Aranha. E aí ela vai passa a tesoura por cima do Homem-Aranha, aí se frustra porque cortou o Homem-Aranha, que não era para cortar a cabeça do Homem-Aranha. E aí gera uma coisa grande, um estresse, sendo que essa criança ainda não estava preparada para isso, né? Aí coloca uma letrinha, vamos recortar a letra, aí corta uma letrinha bem pequenininha.
Então, também não dá. E aí a gente começa com formas geométricas, a gente começa com coisas maiores, para depois a gente ir para os menores. Eu gosto daquela atividade que parece um cabelinho, que a gente faz cabelinhos de papel. É ótimo, eles amam. E foi ontem, meu Deus. Que dia nós estamos? Quarta, terça. Foi ontem. Eu coloquei nos stories usando aquele brinquedo que a gente coloca a massinha de modelar, aperta e sai o cabelinho. Então, a gente ontem estava brincando de cabeleireiro. E aí, ontem eu não usei a tesoura porque essa criança ainda não tinha habilidade para isso. A gente estava brincando com pente, a gente estava brincando com outros materiais que veio no kitzinho desse brinquedo. De barbearia, de cabeleireiro. Mas a massinha de modelar é ótima. Então, fazer o rolinho para a criança cortar. Primeiro o rolinho grande, depois um rolinho mais fino e depois vai afinando. Cortar barbante, cortar lã, aquele fio de lã que é mais grosso. Cortar papel aleatório, depois cortar papel em linhas. E aí, essa do cabelinho é ótimo, porque eles picam assim, né? Vão cortando com a tesoura aleatório. E é divertido porque a gente vai ter que fazer um corte de cabelo novo no bonequinho, né? Então, dá pra fazer com rolinho de papel higiênico e a gente cola os cabelinhos, as fitinhas, faz a boquinha e tudo como se fosse ali a cabecinha. Dá pra fazer com outros objetos também. Coloca no papel a carinha do menininho e aí cola os cabelinhos. Dá pra fazer de diversas formas. A gente precisa trabalhar, né, de forma divertida, de um jeito que a criança queira continuar a atividade. Porque se a gente faz uma atividade e ela é chata, a criança não vai continuar, tá? É interessante que a gente pense também que muitas vezes, mas aí a criança já tem X idade, já era para ela estar aprendendo a fazer, a rabiscar, já era para ela estar, por que tá com a psicopedagoga e ainda não cobre os tracejados? Por que tá com a psicopedagoga, mas não foi treinado as habilidades de motoras finas? Porque muitas vezes essa criança precisa trabalhar habilidades básicas, né? Então, a gente precisa ver qual é o objetivo de ensinar habilidades pré-acadêmicas, né? E a gente precisa pensar, mas para a gente ensinar habilidades pré-acadêmicas, o que essa criança precisa? Porque, vejam, o que eu estava falando no início da live para quem chegou agora. Se eu vou ensinar o uso do lápis, essa criança precisa sentar e essa criança vai precisar imitar, porque muitas vezes a gente faz para a criança reproduzir. Essa criança vai precisar seguir regras. Corta aqui no uso da tesoura. Essa criança precisa ter repertório para saber o que é tesoura e o que é cortar. Essa criança precisa ter atenção compartilhada para que ela veja, né, perceba o adulto e perceba a atividade que está sendo feita e siga aquela instrução. Né? Então, não é só ensinar habilidades básicas. Justo, eu estou fazendo um programa de habilidades pré-acadêmicas e a minha criança não evolui. Ela senta? Ela já está regulada? O ambiente que ela está provoca alguma desregulação? Os estímulos discriminativos que existem nesse ambiente, inclusive você, são interessantes para essa criança? São estímulos discriminativos de fato ou são estímulos neutros? Tem excesso de estímulo? Tá tirando atenção? Então tem muita coisa para a gente avaliar e para a gente pensar antes da gente elaborar um plano, um programa de ensino de habilidades pré-acadêmicas, certo? O fato de ser pré-acadêmico, né? A gente acha, é tudo antes que vem das habilidades acadêmicas. Então, quanto antes a gente ensinar, melhor a nossa criança vai ficar. Mas não é bem assim.
antes disso, essa criança precisa ter outras habilidades, tá? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Ai, meu Deus. Tô toda doida hoje. Quando a gente pensa, né, em habilidades pré-acadêmicas, a gente pensa, tá, as habilidades pré-acadêmicas fazem parte das habilidades básicas que essa criança precisa ter, que essa criança com TEA precisa ter, a gente precisa ensinar. Mas a gente precisa entender que a gente vai precisar primeiro trabalhar atenção, imitação, habilidades de linguagem receptiva e expressiva e depois as habilidades pré-acadêmicas, tá? Então, assim, não é que essas coisas não possam ser ensinadas em conjunto. Pode, mas quando a gente percebe o que a gente precisa fazer para ensinar as habilidades pré-acadêmicas, a gente pensa no que vem antes, né? Então, se eu vou usar a tesoura, um treino, né, um programa de uso de lápis e de tesoura, precisa ser sentado. E aí, quando a gente percebe lá que o treino de sentar está em atenção, que é uma habilidade básica. Então, tem muita coisa, ó. Só em atenção, a gente tem sentar, a gente tem esperar, a gente tem contato visual, né? Deixa eu ver se a gente tem mais. Tem outras questões que precisam ser ensinadas antes. Então, se essa criança não senta, se essa criança não espera, se essa criança sai pegando a tesoura e não segue instrução, não tem como a gente ensinar o uso de lápis e tesoura, por exemplo, né? Então, é interessante que toda vez que a gente pense em ensinar habilidades pré-acadêmicas, a gente pense nas habilidades que vêm antes disso, né? Que as habilidades básicas, elas precisam existir, elas precisam ser ensinadas, porque a criança que não senta, ela não vai escrever. Escrever com lápis. E também digitando, enfim. Toda vez que a gente fala escrever, a gente pensa que escrever só é escrever com lápis e caneta, né? Mas escrever pode ser digitado, pode ser de outras formas. Enfim, não vou entrar nesses méritos agora, tá? Mas toda vez que chegar uma criança para você, se você é psicopedagoga, né? Chegar uma criança para você, primeiro a gente vai avaliar as habilidades básicas, como é que tá esse contato visual, como é que tá o tempo de permanência numa atividade, como é que tá o tempo de permanência sentado, quanto tempo essa criança consegue esperar, se ela consegue esperar, né? A gente vai pensar nas habilidades de imitação, de seguir instruções ali, que são as habilidades de comunicação receptiva, né? Se ela consegue seguir instruções com quantos passos? 1 passo, 2 passos, 3 passos? Porque aí a gente vai precisar ensinar a usar o lápis na criança que só segue instruções de 1 passo em 1 passo. Faz assim, né? Então, é importante que a gente avalie essa criança e que não saia aplicando treinos só porque a gente trabalha com aprendizagem acadêmica, né, com foco ali nas questões pedagógicas, que a gente vai sair aplicando programa de habilidade pré-acadêmica e acadêmica, tá? A gente precisa ver tudo que vem antes. As habilidades básicas, elas fazem, né, a cama, elas fazem ali um alicerce para outras habilidades serem construídas. O nome já diz básico. Elas são preditoras de outras habilidades. E aí, todos os profissionais vão precisar delas. A criança, eu vi que entrou uma fono Tati, ai meu Deus, não sei falar seu nome. Tati Bonassoli. Eu falei certo? A criança com a fono, para que ela aprenda a se comunicar, falar, fazer pedidos e tudo mais, ela vai precisar das habilidades de atenção. Em alguns casos, a fono vai precisar que essa criança sente, nem que seja no chão, né? Não precisa ser na mesinha. Mas é importante a gente pensar que nós psicopedagogas, né, a gente tem uma pressa de ensinar de ensinar a ler e escrever números e fazer conta, não sei o quê, né? E muitas vezes a gente é muito mais pedagógica do que psicopedagógica. E aí,
a gente precisa pensar que essa criança com TEA que chega pra gente, independente da idade, a gente tem que avaliar todas essas questões. Porque se eu monto um plano só pensando na dificuldade de ler e escrever da criança com TEA, eu tô pensando só na dificuldade de ler e escrever e no TEA, né? E não tô levando em consideração outras habilidades. Então, se essa criança é uma criança que chegou para você com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, e é uma criança que veio para você com dificuldades de alfabetização, de leitura e escrita, uma criança com TEA, que nunca fez psicopedagogia e que passou por outros profissionais, além da avaliação que você vai fazer antes de tudo, é importante também conversar com outros profissionais. O que essa criança faz aí? O que ela consegue fazer? Né? Ter acesso aos relatórios, conversar com esse profissional. Não é, gente, menor, né? Não é, você não vai ser menor do que a outra profissional se você ligar, se você perguntar e dizer, vem cá, você tá conseguindo, o que você tá fazendo com fulano? Recebi o fulano agora, vi que ele é seu paciente, gostaria de conversar com você sobre ele, porque veio com uma demanda, né? Eu ainda vou avaliar, mas eu queria saber do seu posicionamento, o que você já conseguiu construir com ele, para a gente entender essa criança e entender o que está sendo feito também pela equipe, porque nem sempre a gente vai ter uma equipe na mesma clínica, né? De profissionais na mesma clínica. Aqui na minha cidade é raro ter fono, físio, TO, tudo junto numa clínica só, né? Então, geralmente, as crianças têm equipe multis, com a psicóloga aqui, a fono na outra clínica, a psicopedagoga aqui na outra clínica, e a gente precisa conversar, precisa entender o que é que essa criança consegue fazer e o que ela não consegue fazer e por que ela não consegue, né? A gente tem essa pressa e os pais chegam pra gente com essa pressa. A escola começa a cobrar, existe uma cobrança da família para a escola, mas existe também uma cobrança da escola, que a escola quer dar resultados, né? Todo mundo da salinha tá lendo, mas ele não tá. E aí tem essa comparação. E aí chega pra gente, pra psicopedagogia, tá bom, eu vou levar pra terapia. Quem é que cuida aí, quem pode me ajudar a fazer minha criança com TEA ler e escrever? A psicopedagogia. E aí chega pra gente uma criança, a dificuldade de ler e escrever, tá bom, tudo bem. E aí na primeira sessão da criança, a gente já quer fazer uma sondagem, uma avaliação pra ver se tá lendo e escrevendo, o que é que não sabe, sabe ler. Tá. E antes? Né? Então, é importante que a gente avalie essas habilidades básicas, as habilidades preditoras, porque construir, né, esse processo de aquisição de leitura e escrita é um processo, exige muito da parte cognitiva e da parte motora dessa criança. E aí a gente precisa ver tudo com muita cautela, né? Então, avalia antes, avalia déficits, avalia excessos, pergunta para os outros profissionais, né? Qual é o tipo de reforço que ele gosta? O que é estímulo discriminativo para ele? Será que o que é aversivo? Porque às vezes a gente na pressa, né, acaba não fazendo uma avaliação de preferências, acaba não conversando com ninguém, e aí a gente vai meio que tateando, tentando empurrar as habilidades acadêmicas ou pré-acadêmicas de uma criança e a gente não pensou, né, nas coisas que vêm antes. Então, é importante conversar com todo mundo, com a família, fazer uma anamnese bem bonitinha do paciente que chega com um diagnóstico. Ju, se tem diagnóstico, precisa fazer anamnese? Precisa sim. Eu recebo famílias, assim, que já passou por outros profissionais, aí diz assim, mas o meu filho já tem diagnóstico, não vou precisar fazer anamnese. Não, vai sim. Eu preciso conhecer o seu filho pela sua ótica, não pela ótica do profissional. A ótica do profissional é importante, mas agora a primeira é a sua, né? Então, é importante fazer uma boa anamnese, uma excelente anamnese, para entender quem era essa criança, quem foi essa criança, o jeito que ela se desenvolveu, como ela se desenvolveu, para depois a gente montar uma avaliação, observar déficits, excessos, quais são as maiores dificuldades, o
o que motiva essa criança, o que engaja, como engaja, o que ela gosta de fazer, para depois a gente montar um programa de ensino baseados, né, com o objetivo ali bem específicos, bem especificados, né? Então, é importante a gente pensar em tudo isso, né? Hoje a gente está falando de habilidades pré-acadêmicas, mas é um conjunto. Psicopedagogia não é só leitura e escrita, e os processos de leitura e escrita exigem muito do cérebro da criança, certo? Deixa eu ver aqui os comentários. Quem tiver dúvida, quem tiver sugestão, quem quiser comentar, coloque aí nos comentários que eu vou ler, tá? Sementinha de palavras. Boa noite, psico. Boa noite. Rose, os pais também têm essa pressa, inclusive estou com um caso assim. Exatamente, Rose. Os pais passam, né, do diagnóstico até a criança ter uma dificuldade gigante em aprender a ler e escrever para procurar psicopedagogia. E aí a criança tá lá com vários profissionais e quando chega pra gente, exige uma pressa, exige uma queima de etapas, um negócio assim que em 2 sessões o menino tem que sair lendo, senão não serve. E não é bem assim. E a importância de nós construirmos a nossa autoridade diante da família, não dizer que eu vou ser autoritária, mas eu preciso saber o que eu faço, como eu faço, porque eu faço, o que eu não faço, o que eu não aceito de jeito nenhum. Explicar tudo bonitinho para que, tá, eu preciso fazer o seu filho ler e escrever em 3 meses, tá? Então, me desculpa, não vou conseguir. E você ser franco com você e com a família, né? Então, existe essa pressa dos pais, sim, mas não existe a pressa em procurar intervenção precoce. Procurar intervenção antes que a dificuldade se instale, né? E aí, é importante a gente balançar a bandeira de, olha, você passou aqui 9 anos da sua vida sem procurar psicopedagogia. Não vou conseguir fazer seu filho ler e escrever em 2 sessões. Não consigo. Outro dia eu recebi uma pessoa no WhatsApp. Ela queria uma avaliação em 10 dias. Entre o dia 20 e o dia 30, eu tinha que concluir toda a avaliação da filha dela. E eu disse, olha, não consigo. E isso é importante, né? Isso é a construção da profissional que eu sou, da psicopedagoga que eu sou, independente de vertente teórica, independente do lugar onde eu estou, da clínica onde eu estou, independente de qualquer coisa. Eu sou a psicopedagoga Jucimara Gomes e os meus processos são esses. Eu não consigo fazer uma avaliação flash, né? Eu não sou The Flash e eu não consigo fazer assim. Então você não atende as minhas necessidades. Realmente, não atende as suas necessidades. Você precisa de uma psicopedagoga que faça um trabalho rápido e eu sou responsável o suficiente para dizer que eu não faço um trabalho assim, que a avaliação é um processo e que exige de mim esforço intelectual, cognitivo, que eu preciso pensar com responsabilidade, no caso da sua criança, para fazer uma avaliação. Então, eu não faço. Espero que você encontre uma psicopedagoga que atenda às suas necessidades, né? Então, como nem todo médico, nem todo terapeuta é para nós, né? Ou é para qualquer criança, nem toda criança e nem toda família, nem todo cliente é para nós também, né? E aí é importante que essa pressa aí que a Rose falou, né, que é da família também, mas muitas vezes a gente se deixa levar por essa pressa e se cobra como profissional e diz assim, poxa, eu não sou um bom profissional porque o fulaninho não tá lendo em 15 dias. Eu tô dando um exemplo bem grotesco, mas a gente se cobra enquanto profissional de uma pressa que não é nossa. A gente se apressa, né? E aí a gente sai queimando etapas de uma coisa que não é só nossa, né? Então, se a criança chega pra gente com 9 anos de idade, sem saber ler e escrever, e quem passou por essa criança antes? Tem responsabilidade. E o profissional, o médico, o terapeuta que não indicou a psicopedagogia também tem responsabilidade sobre isso. Não sou só eu, né? Então, é importante que a gente pense nessa pressa, nesses processos todos,
né? Eu não trabalho apressada, eu não sei fazer nada apressada, nem comer, que eu me engasgo. Quem dirá fazer uma avaliação e fazer uma criança ler e escrever? Sementinha de palavras. Interessante sobre a cobrança dos pais. Agora mesmo atendi um cliente, que ela vende jogos pedagógicos. Ela cria jogos para uma criança de 2 anos e 11 meses. Indiquei os jogos pela faixa etária. E a mãe disse que queria jogos mais elevados, porque a criança já conhecia todo o alfabeto e sabia fazer correspondência, números e quantidades. Bem, ainda fazia bem. Fiquei pensando, ou a criança superdotada, ou a mãe está querendo acelerar demais a estimulação de uma criança tão pequena. Exatamente. Existem várias questões aí, né? E aí a gente pensa que na intervenção precoce e nas habilidades básicas e pré-acadêmicas, a folhinha, a letra, o número, vai ser a última coisa que a gente vai usar, né? A gente precisa que essa criança tenha repertório, que ela consiga fazer outras coisas. E aí, essa pressa, essa cobrança também, né, dos pais. Uma criança de 2 anos e 11 meses já quer um jogo elevado, já quer um jogo de leitura e escrita. Essa criança, ela não tem capacidade ainda, né, não tem habilidades suficientes para construir isso que ela está querendo. Então, está queimando etapas que para agora pode não estar impactando em nada, mas daqui 2 anos vai impactar, né? Então, a gente precisa pensar que se existem, né, fases de desenvolvimento, se existem jogos para cada fase, atividades para cada fase, é importante que a gente siga para não queimar nenhuma etapa, né? Porque o desenvolvimento não volta atrás, né? A gente não dá pra... Vou falar uma coisa bem antiga agora. Não dá pra rebobinar a fita e voltar, né? Não dá pra apertar ali a tecla do volta e voltar. Pra gente estimular certinho, né? Rose. A criança não senta, não segue a instrução, tem pouca habilidade de atenção e a mãe só fala em alfabetização, letras numerais. Então, aí eu chamo a mãe, bota a mãe para entrar na sessão, acompanha a sessão comigo e eu vou explicando tudo bonitinho, o que tem, o que não tem, o que precisa, o que não precisa. E aí, quando a gente vai fazer o plano, a gente já, olha, calma, cuidado, primeiro eu vou avaliar. Então, tem toda uma questão aí eu trabalho com previsibilidade com os pais também. Então, quando eles chegam na anamnese, eu já digo como é que vai ser, como não vai ser, por que vai ser. E aí, depois, a gente vai, né, ajustando. Mas, quando acontece isso, Rose, eu boto a mãe pra dentro da sala e diz, olha, vem cá. Tá vendo isso aqui? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo que a sua criança leia e escreva se ela não consegue sentar. Você consegue, hoje, escrever em pé, mas você consegue escrever com algum tipo de apoio. Ou na mão, ou na parede, mas a sua criança ainda não consegue. Então, não dá pra gente fazer leitura escrita se ela não senta. Aí você vai, bota ela pra sentar, diz, tá vendo que ela só sentou 2 segundos? Para ler e escrever, a gente precisa de mais de 2 segundos. Quanto tempo você acha que as crianças ficam sentadas para ler e escrever? Você consegue, em 2 segundos, ficar sentada e ler e escrever? Né? Então, a gente vai começando a trazer reflexões para isso também. Então, trazer os pais, trazer a família para dentro da sala, para dentro do processo de intervenção, é importante porque eles veem o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, e o que a gente não vai fazer e por que não vai fazer agora, na hora que eles querem, né? Ó, Fabi colocou, perfeito, Júcia, importante sabermos como fazemos e por que fazemos, trazendo com clareza as famílias. Muito bem. Ana Carla, muitas vezes a criança não sabe brincar, mas sabe letras e números. Porque quando sai da barriga, já no quarto do neném recém-nascido, já tem uma parede com ABC, já tem com alfabeto, já tem os números, já tem tudo. E existe uma cobrança social, né, uma expectativa para que essa criança leia e escreva. E aí, independente do diagnóstico de TEA, TDAH, dislexia, descalculia, ou seja lá o que for,
os pais querem que essa criança leia e escreva. Nós estamos aqui para facilitar esse processo, para mediar esse processo, essa aprendizagem. Mas a gente precisa entender que são processos e que muitas vezes a gente precisa voltar às casinhas do jogo, né? No tabuleiro de ler e escrever que a gente vai pulando. A gente precisa primeiro voltar às casinhas do jogo, avaliar, intervir naquelas habilidades para depois a gente seguir. Rose, se a gente não tiver firme, acaba indo na conversa dos pais, cedendo a essa pressa. É verdade. Alessandra, você é a melhor, Jus. Obrigada. Vamos lá. Janaína Nobre. Jucimara, atendo uma criança de 5 anos. Se opõe muito aos atendimentos. Já é acompanhado por uma equipe há 1 ano. E a mãe não levou ainda ao neuropediatra. A gente precisa observar várias questões. Essa criança é uma criança com TEA ou com uma hipótese diagnóstica, com suspeita de TEA? Independente do diagnóstico, a gente precisa pensar por que ela se opõe, o que é tão aversivo para ela nos atendimentos, se essa equipe já trabalhou essas habilidades básicas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, Jana, é acolhimento e vínculo, tá? Traz essa criança para querer brincar com você, para querer estar ali, né? Então, se ela se opõe, a gente tenta chamar a atenção de alguma forma, a gente redireciona, vai brincar primeiro, vai trazer coisas que ela gosta. É por isso que é tão importante a avaliação de preferências, né? E sondar essas preferências na anamnese. Então, nossa anamnese precisa ter lá a perguntinha certinha sobre quais os tipos de brinquedo, como brinca, como é o dia a dia da brincadeira, para a gente entender essa criança e para quando essa criança chegar, ela se sentir em casa, né? Então, muitas vezes, a questão do atendimento, essa oposição ao atendimento, é porque essa criança não tem ainda habilidade para seguir regras, ou porque é desconfortável seguir regras porque em casa ela não segue, né? A gente precisa saber como essa equipe trabalha, se você faz parte dessa equipe, como essa equipe trabalha, alinhar todos os atendimentos. Ela se opõe só no seu atendimento ou nos outros atendimentos. Se existe outro atendimento que ela não se opõe, por que ela não se opõe? O que acontece? O que esse profissional faz que ela não se opõe? E aí a gente vai avaliando, reavaliando, ajustando para fazer com que essa criança fique mais calmamente, né? E sem tanto comportamento de fuga e esquiva das atividades e dos atendimentos. Tá? É muito complicado eu te dizer assim, faz isso, faz aquilo outro, né? Porque eu não tô atendendo tua criança, eu não conheço esse caso. Mas tenta primeiro colocar coisas que essa criança gosta, chamar a atenção dela de algum jeito, ser, né, a parte mais interessante, mais motivadora, o melhor recurso da sua sala precisa ser você. E aí, essa criança querer, gostar de estar ali, para depois a gente começar, né, a trabalhar objetivos mais específicos, né? Então, sendo avaliação, sendo intervenção, mas eu nunca faço uma intervenção sem antes avaliar. Mesmo a criança que chega com diagnóstico, eu faço avaliação, né? E aí, nesse período, né, as primeiras sessões são sessões para construir vínculo, para que a criança se sinta segura, para que ela confie em você, para que ela goste de você, né? Então, primeiro tem que avaliar isso para ver como esse profissional, ou essa pessoa, ou essa equipe tratou essa primeira impressão, né? Essa recepção dessa criança, e depois como é que está sendo agora. Porque às vezes na tentativa de fazer a criança ficar, a gente acaba sendo mais aversivo, né? A gente acaba invadindo o espaço da criança, a gente acaba desencadeando alguns comportamentos evitativos, alguns comportamentos inadequados, que aí gera uma birra, gera uma crise, e aí é importante a gente analisar todo um contexto, sabe? Deixa eu ver mais. Se joga no chão quando se interessa. Muito pouco. Quando se interessa é muito pouco, entendi. Tá fazendo isso, tentando vínculo, ótimo. Tenta vínculo, que é a melhor saída que a gente faz, sabe?
Pergunta à mãe o que é que gosta. Às vezes a criança não gosta de nenhum brinquedo, ela gosta de comer. Gosta de comer chocolate. Vai levar chocolate pra ela comer. Ah, Justo, mas a mãe disse que tá tentando tirar o chocolate. Certo. Se ela não gosta de brinquedo, ela gosta de chocolate, a gente vai levar chocolate. Né? Ah, ela gosta, sei lá. A gente vai tentar um vínculo, tentar uma aproximação, tentar entender que a gente não é ameaça pra ela, né? Que mais? Acho que só, né, gente? Já temos mais de 1 hora de live, 1h10, 1h15, né? Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente encerra agora, não tiver mais nenhum comentário. Eu gosto muito dessas lives noturnas, porque tem muita gente. Geralmente, no sábado de manhã, as pessoas ficam um pouquinho mais de preguicinha, né? Para quem tá assistindo o Café com Psico pela primeira vez, o Café com Psico também é podcast, né? Então, é live, vai ficar aqui gravado no feed, mas também é um podcast e está no YouTube e nas plataformas de áudio, né? Então, no Deezer, no Spotify, no Apple Music. Então, tá em todas as plataformas. Esse episódio vai demorar um pouquinho para ir para lá, né? Mas tem outros lá, tem mais de 40 episódios no YouTube e no Spotify. Quem gosta de assistir acelerado, coloca lá, dá para fazer isso. Infelizmente, aqui a gente não consegue, né? Nos vídeos gravados. Então, tá lá, você pode procurar por Jucimara Gomes ou Café com Psico, que você vai encontrar lá uma série de vídeos, inclusive sobre habilidades preditoras para alfabetização, que eu não direcionei para crianças com TEA, foi mais geral. E aí também tem mais um monte de coisa, falei sobre todas as habilidades preditoras e quais os recursos a gente usa para isso. Então, um episódio complementa o outro, tá certo? Eu não lembro exatamente o número do episódio, mas tá lá, habilidades preditoras. Não sei se está também. Vou procurar e aviso para vocês. Ai, meu Deus. Ana, Carla, arrasou, amei. Obrigada, minha gente. Obrigada pela compreensão de estar desviando as lives de sábado, 8h08, para quarta, 20h20, né? Estou dando prioridade à minha saúde mental. Então, é importante a gente descansar um pouquinho, né? Mas, a partir do sábado que vem, agora dessa semana não, mas no outro, a gente já tem Café com Psico aos sábados, para quem curte o Café com Psico de manhã, com um cafezinho na mão, tá bom? Espero vocês no próximo Café com Psico. Quem quiser tirar um print, deixa eu fazer uma pose para a capa, né? Toda vez que sai assim, ó. Fazendo careta. Fiz a pose para capa. Quem quiser tirar um print, me marcar, eu vou repostar. Quem quiser falar comigo no direct, perguntar, tirar dúvida, estamos aí, a gente vai conversando. Esse espaço é para a gente crescer e contribuir, né? Quem quiser dar dicas, sugestões de temas para o Café com Psico, ou Ju, se chama, sei lá, chama uma fono, chama uma físio, chama alguém. Dependendo de quem seja, eu consigo trazer pra cá, tá certo? Muito boa noite e até a próxima. Um cheiro!